Beleza, Igor? Tranquilo? É... Bem, meus amigos, Desculpe. Nós terminamos a semana passada falando da é, segunda lei da termodinâmica, né? E quem chegou aqui? O Áureo. Boa noite, Áureo. Boa noite, professor. Tudo bem? Saudades. Saudades. Todo dia eu lembro do Áureo. Nossa, Ô, louco, eu também, professor. Estamos oi, como é que idem. anda o Áureo? Nossa, tava preocupado aqui. Mas que bom que você veio. Já tô mais aliviado. Valeu. Tamo aí. Tá certo. Então vamos lá. Na semana passada, pessoal, nós terminamos nosso papo aqui falando dos ciclos térmicos, é, que o ciclo teórico famoso é o de Carnot, né? E foi idealizado, né, pelo cientista Sadi Carnot, que seria o ciclo com rendimento 100%, em que todo o calor ou energia fornecida numa máquina térmica. João Victor. Boa noite, João Victor. Boa noite, professor. Bom, chegou mais alguém. Leonardo. Boa noite, Leonardo. Boa noite, professor, tudo bom? Beleza? Bem, jovens, então, o ciclo de Carnot, que nós já comentamos sobre ele, é o ciclo ideal da termodinâmica, que até hoje ninguém conseguiu construir. Tá aí um trabalho de mestrado, TCC, doutorado, né? Porque todo é uma máquina térmica, né? Que todo o calor fornecido da fonte quente para a máquina se transformaria em trabalho com zero de perda para a fonte fria. O que hoje, até hoje, ninguém conseguiu. Ele é descrito aqui pelo gráfico pressão e volume, né? Tem quatro momentos distintos que se constituem de dois processos isotérmicos, né, que ocorrem à mesma temperatura, e dois processos adiabáticos, né, que ocorrem sem dar tempo de haver troca com o meio, né? Então seria assim, por exemplo, né, seria como se fosse uma aqui quando tem um aumento de pressão, né, aqui seria uma ignição, por exemplo. Comparando com o motor a combustão, né? Essa subida aqui é uma ignição, em que a temperatura sobe violentamente. Então é uma isoterma, não dá tempo de trocar calor. Aí, em seguida, a gente tem a expansão de um êmbolo. Imaginando um cilindro de motor, né? Expande um êmbolo.
Por isso que aumenta o volume. Aí, na sequência, a gente tem a liberação dos gases, né? Aqui, nesse momento aqui. E aí, por fim, a gente tem a admissão e a compressão aqui na sequência, né? Então, o ciclo de Carnot é o idealizado aí, mas não ocorre na prática. Então, o que acontece na prática? Aqui só para ilustrar, né, nós vimos essa figura, né? Os 4 momentos principais aqui, né? Admissão, compressão, explosão e exaustão. O que acontece na prática, então? Na prática, nós temos o ciclo de Otto. O ciclo de Otto. Esse cientista do passado Nikolaus August Otto, para variar, alemão. Ele idealizou o primeiro motor 4 tempos, né? O Otto. O primeiro motor 4 tempos, e ele e mais 2 engenheiros lá. Inicialmente era a gás, né? O ciclo de Otto começou com motor a gás e ar, gás e ar. Aí depois que passaram para combustíveis à base de hidrocarboneto, né? Diesel, gasolina e tal. Então foi o pioneiro aí no motor 4 tempos. Só que naquela época, lá ano de 1800 e pouco, 1876, naquela época já tinha aquela briga de patentes lá, né? E a patente do motor 4 tempos não é do Otto, porque alguém tinha patenteado uma ideia lá, mas o mérito assim na história da mecânica e da tecnologia é do Otto. Interessante, né? Não adiantou assim a patente lá, a fama ficou com o Otto, porque ele na verdade Sim, professor. Uma vez a gente apresentou trabalho sobre o ciclo Otto, a gente contou toda a história na aula do professor Gabriel. Esse Otto aí roubou a ideia do cara, né? Tinha um cara antes e esse daí pegou a fama dele, né? Pois é porque tipo assim, o mundo desde aquela época não tinha internet, mas as notícias corriam, né? E você pode até pensar em alguma coisa, mas o mérito é de quem faz correr o negócio. Né? E na nossa área, na engenharia, é assim, né? Putz, quantas vezes você já viu? Nossa, já tinha pensado nisso. Pois é, mas alguém fez, né? Esse que é o problema, né? Pensa, mas não faz, não adianta nada, né? Não adianta nada, exatamente. Então, vamos ver aqui que seria o ciclo real, então, de uma máquina térmica. Rapidamente aqui. Então, essa aqui é a característica do gráfico PV do ciclo de Otto, né? Então, aqui, ó. Luiz Roberto. Aqui no caso nós temos essa horizontal aqui. Começa aqui, ó. Então, uma admissão no motor, por exemplo, né? Uma admissão e expansão, né? Do cilindro do êmbolo, né? Falando assim de forma genérica, né? Então ela se dá a uma pressão estável, só variando o volume. Então está admitindo combustível comburente, né? Então
aumentando o volume e admitindo combustível comburente num êmbolo. A pressão é constante. Aí nós temos uma... Isso aqui é o que? É isotérmica ou adiabática? Esse AB aqui. O que é esse AB? Isotérmica ou adiabática? Quem me ajuda? É adiabática, né? Esse aqui, né? Ó, comparar aqui com o... Ó, essas que estão quase na vertical, sempre são adiabáticas, né? Essas que estão quase na horizontal são isotermas ou isotérmicas. Então essa aqui é uma isotérmica. Adiabática. Essa aqui é isotérmica, né? Porque ela está aqui meio intermediária aqui, né? Então, opa, eu estou trocando as bolas aqui hoje. Pera aí. Tá certo vocês, adiabática. Eu que misturei aqui. Porque ele fica intermediário, né? Entre a isotérmica e a adiabática. Tá certo vocês. Então, nós temos aqui um processo aqui que não dá tempo de trocar calor com meio. Exatamente. Então, adiabática. Isso aí. É uma compressão, né? Adiabática. Sem trocar calor com meio. Exatamente. Daí o processo seguinte é a explosão. Tuf, né? Então, temperatura sobe drasticamente, por isso que a pressão vai lá em cima, né? E como é em milionésimos de segundo, não tem variação de volume, né? Então tá aqui. Subiu pressão com volume constante. Então uma transformação isométrica, mesmo volume. Aí no processo seguinte, esse CD aqui, né? Tá na mesma configuração do AB, então ele vai ser adiabático também, né? O êmbolo, como explodiu, gerou uma energia altíssima, o êmbolo é empurrado realizando o trabalho, né? Então aqui realiza trabalho. Nesse trecho CD. Sem trocar calor com o meio. O que ele faz é realizar o trabalho, ou seja, a energia interna diminui, mas não está trocando calor, ele está realizando o trabalho. E por fim, nós temos aqui esse trecho aqui DA, né? Que é a nossa exaustão, que por incrível que pareça, né? Então, mas exaustão, como assim exaustão? Nesse trecho C, eu estou jogando gás para fora do êmbolo, ou seja, o volume não está variando, né? Como assim exaustão? Estranho, né? Num primeiro momento. Ter exaustão com o êmbolo jogando gás para fora do cilindro. Na verdade, a relação aqui não é com o volume do êmbolo, mas com o volume do gás, né? O gás está sendo jogado para fora, mas o volume dele, ou seja, ele não está sofrendo variação de volume. Então, por isso que dá essa dúvida aqui, né? E finalmente, né, jovens, o ciclo volta aqui a fechar aqui de novo um processo aqui de
exaustão, né? Expelir os gases, né? Então, tá aqui. Então esse é o ciclo Otto, né? Famoso. E o rendimento dele é calculado ali conforme aquelas equações, né, que relaciona como toda máquina térmica, né? Só pegar aqui. Por aqui. Como toda máquina térmica, você vai calcular o rendimento do ciclo Otto, trabalho realizado pela quantidade de energia recebida. Então, geralmente, né, o trabalho realizado sempre é menor do que a energia recebida. Ou seja, uma parte da energia se perdeu para a fonte fria. E com isso a gente fecha aqui, pessoal, os ciclos. O do Otto aqui, então, é o ciclo real que acontece, tipo o motor de 4 tempos, por exemplo. Beleza? Ó, pessoal, hoje quem quiser colocar... Beleza, professor? Maravilha. Quem quiser colocar no chat o seu Gmail, e daí quando eu mando os convites para nossa aula, você, a hora que se clicar lá dentro do teu Gmail, já vai entrar direto. Fica passe livre daí. Muito bem. Então agora a gente vai partir para alguns conceitos iniciais aqui e vamos aprofundando na sequência aí o nosso conhecimento aí. Muito bem. Tem coisas que a gente já falou. Eu vou passar direto, né? Algumas ainda não. Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar falando dos agentes refrigerantes, né? E por falar em agente refrigerante, eu não sei se eu não falei meio enrolado ou meio batido. O exemplo do refrigerador que a gente tem dentro de casa. Depois eu estava pensando aqui. Eu vou comentar aqui daí qualquer coisa se eu falei meio confuso, né? Que nós comentávamos só a título de exemplo do refrigerador caseiro, ou residencial, né? Que na verdade esses produtos que vão no refrigerador, ele assume o estado líquido também. Que nós falávamos lá daquele efeito da expansão adiabática na válvula que fica dentro do congelador, né? E não sei se eu comentei de forma confusa, mas ele tem 2 estados físicos, né? Esses produtos, né? Líquido, aqui na região do trocador de calor, né? E logo que ele expande aqui, né? Tipo aquela válvula do botijão de gás, né? Que ela não deixa o líquido passar, né? É para garantir que o que está saindo do botijão passe para a mangueira do fogão somente líquido, é isso, né? O que vocês acham? Até por conta de que aqui vai estar pressurizado, né, pessoal?
o compressor pressuriza, então a válvula oferece uma resistência, né? E então aqui, antes da válvula, ele vai estar com alguma parte no estado líquido. E após a válvula, no estado vapor, quando ele expande, né? E ao expandir aqui, né? Essa expansão forçada faz ele congelar. Por isso que fica congelado, né? Ele rouba instantaneamente o calor, daí levando a energia calorífica, o Q, para ser trocado na serpentina, ou atualmente os refrigeradores fica por baixo da carcaça, né, do refrigerador. E aí as laterais do refrigerador que esquentam, né? Hoje em dia, acho que não sai mais, ou está quase em extinção, né? Esses refrigeradores com o trocador atrás ali, né? Para pôr meia para secar, né? Confere? Faz sentido? Confere, e secava bem. E secava bem, né? Tênis, mesmo. Nossa senhora. Acabou com o meu secador aqui em casa. Então, beleza. Então, aqui vamos partir para os gases. Aqui vamos conversar sobre os gases aqui primeiro. Uma pergunta que eu faço para vocês. Veja, o CFC 12, CFC 22, né? Já está totalmente extinto, né, pessoal? Positivo. Já está totalmente extinto. Até esqueci o nome dos gases que eles estão usando agora. Depois eu confiro. Mas o que eu queria perguntar para vocês, essa temperatura de ebulição negativa desse jeito aqui, que os atuais também têm, mudou a composição, mas a temperatura de ebulição ela é bem baixa. Ela é intencional ou não tem nada a ver? Para o processo de troca de calor. É intencional, né, professor? Justamente por estar trabalhando com baixas temperaturas, né? Exatamente. Então você veja, o congelador, qual que é a temperatura de um congelador assim funcionando bem, né? Acho que é um -3, -4. Pode estar até um pouquinho mais, mas é nessa faixa, né? Uhum. Então, a gente entende por ebulição a passagem do líquido para o gasoso, né? Então, o que acontece? Se a temperatura, o que aconteceria se a temperatura dos refrigerantes aqui fosse próxima à temperatura do congelador? O que ia acontecer no funcionamento ali do fluido dentro do sistema? Se fosse próximo, daí solidificação, né? Seria... Exatamente, você corre o risco de que quando passa por essa válvula aqui, quando passa por essa válvula de expansão, se a temperatura de ebulição, aqui a passagem do líquido para o gasoso, for próxima do congelador, -5, vou chutar aqui, você correria o risco de, por exemplo, passar líquido para cá, né? Corre o risco de passar líquido para cá. Daí, essa grande expansão adiabática que ocorre aqui, ela poderia não ter tanta eficiência, né? Se algumas partículas líquidas passassem para cá. Que nem aquela válvula de alumínio no bujão de gás, né? Se ela deixar passar líquido, né?
que a eficiência da chama no fogão, o fogão não é uma máquina térmica, né? Mas de certa forma né? Ele esquenta. Mas se você chegar com líquido no bico do fogão, gotículas, já não vai dar muito certo a eficiência do fogão. Então, a ideia é que você tenha certeza absoluta que passou para cá vapor. Então, por isso dessa temperatura, ela realmente ser bem abaixo, né, dos 5 graus negativos, né, para que ali dentro, na válvula de expansão, ele faça realmente a expansão adiabática, roubando instantaneamente calor para poder levar lá para a fonte quente. Porque ela não é uma máquina térmica convencional. Ela funciona ao contrário, né? Ela recebe trabalho, a energia elétrica, o compressor, o motor, para o compressor comprimir o gás e lá em cima ele expandir. Então ele fica assim, né? Comprime, expande, num ciclo e rouba calor lá de cima, leva para baixo, rouba calor lá de cima, leva para baixo. Então, o primeiro ponto importante para nós é esse: a baixíssima temperatura dos gases refrigerantes, dos fluidos. Beleza. E aí alguns conceitos interessantes aqui, só para a gente resgatar. Marcelo chegando. Senhor, desculpa o atraso aí, viu? Não, fique à vontade, seja bem-vindo. Deu certo aí a conexão? Deu. É que cheguei agora, estava em Londrina. Ah, sim, tava na ativa. Tá na ativa. Morrendo o trecho aí. Não, beleza, que bom que deu certo. Tá bom. Ó, pessoal, então vamos pegar alguns conceitos assim que a gente vai estar tratando com eles. É importante não ficar dúvida para nós, né? Ó, temperatura de saturação, né? A gente vai estar falando temperatura de saturação. Então, é quando você tem a vaporização de uma substância a uma certa pressão. Isso daqui, para nós, no nível médio, né, a temperatura de saturação, aqui agora, é a antiga temperatura de passagem do líquido para o gasoso, né? Veja, é quando você tem a vaporização de uma substância pura a uma certa pressão. A água é 100 graus, né? Então, só mudou o nome, mas é o mesmo processo, né? É quando você tem a passagem do líquido para o gasoso. Beleza. Líquido saturado, né? Só para definir que você está com aquele fluido, aquele agente que vai participar da troca de calor no estado líquido, né? Parece chover no molhado, né? Mas é só para deixar claro, né? Então aqui você tem líquido saturado, trocando calor, né? Na região tipo da serpentina. Líquido subresfriado, quando a temperatura ela é menor que a temperatura de saturação, né? Há uma temperatura e pressão constante, ou seja,
ainda não se tornou vapor, somente isso, né? Então, quando nós falarmos líquido subresfriado, então é quando você tem ele no estado líquido abaixo da temperatura de saturação. O vapor saturado para nós é quando você tem o fluido totalmente vapor, né? Logo imediatamente na mudança de estado, né? Então, você tem, um exemplo, uma água que por um processo termodinâmico tornou-se vapor. Então, ela, na temperatura imediatamente após, nessa mudança, vai se chamar vapor saturado. E o vapor superaquecido, por exemplo, dentro de uma panela de pressão. Vamos pegar esse exemplo. A panela de pressão doméstica. Ali dentro, o vapor está saturado ou o vapor está superaquecido? Dentro da panela de pressão. Como é que eu chamo o vapor da água dentro da panela de pressão ali, fazendo o cozimento? Superaquecido. Isso. Que temperatura chega mais ou menos uma panela de pressão, pessoal? Alguém sabe? Ixi, eu não sei. É meio empírico, né? Mas é em torno dos 120 graus Celsius, né? Mas ninguém fica medindo a panela de pressão, né? E por que vamos dizer assim, o cozimento se dá mais rápido? Lógico, né? Ali está mais de 100 graus, né? Então, e a água, se não tiver pressurizada, igual caldeira, né? Ela não vai passar dos 100 graus, né? Ela fica transformando, né? Até atingir o nosso estado de vapor total, né? Beleza. Bom, nós comentamos sobre aquela equação de energia interna, né? 3 meios de NR delta T. Lembrando que as moléculas se chocam, né? Devido à alta temperatura. E isso gera o calor, né? Então, por exemplo, essa medida de temperatura, que é um indicador indireto da energia que está presente num fluido, tem relação com essa movimentação das moléculas, né? Então, você está no inverno, você está dentro de um ambiente fechado, coloca um aquecedor, o nosso corpo começa a ter a sensação de que está esquentando, né? Entre aspas, né? Está ficando agradável. Isso se dá pela movimentação mais rápida, invisível para os nossos olhos, né? Das moléculas do ar se chocando, e aí nós temos a sensação de uma temperatura mais alta, né? Então tem a ver com a energia cinética. O nosso conceito então de entalpia, né? Ele meio que se confunde com de energia. A entalpia é praticamente sinônimo de energia presente, por exemplo, em reações químicas. No caso, uma reação de combustão. Você tem a liberação de energia das moléculas lá da gasolina, porque existe uma entalpia ali envolvida no processo de combustão da queima da gasolina, né? Então, todo o sistema
termodinâmico, químico e em alguns casos até físico, né? Ele possui uma energia envolvida, que tecnicamente aqui a gente vai chamar de entalpia, né? Quanto mais entalpia, mais energia, né? Então tem uma equaçãozinha aqui que descreve a entalpia, né? Energia interna mais pressão vezes volume. Então, a equação de entalpia de um sistema termodinâmico. A entropia nós já comentamos, é aquele grau de desordem, né, de um sistema. E até ele cita aqui, gelo derretendo. Então, por exemplo, se você tem um sistema adiabático fechado, coloca um pouco de água e coloca gelo e fecha, um tempo depois você vai ter só água, né? E aquele sistema estava fechado. O gelo forneceu, aliás, a água forneceu energia para o gelo derreteu. Então, a mesma quantidade de calor que a água forneceu para o gelo é a mesma quantidade de calor que o gelo absorveu, porque o sistema era fechado, era adiabático. Mas a entropia aumentou, porque agora, antes você tinha gelo, água, agora você só tem água. Então a entropia, naquele conceito que o universo está sempre em expansão, a entropia está aumentando, né? Então, os sistemas tendem a aumentar a sua entropia. É a tendência natural. Então, todo sistema, toda transformação termodinâmica espontânea, a entropia está aumentando. Qualquer coisa, interrompa aí. Fiquem à vontade, pessoal. Beleza, importando lá da química, título é um conceito de concentração, assim, porcentagem, né? Então aqui para nós, a relação entre vapor e total, vapor e vapor mais líquido, vai ser o título, que você vai poder expressar em número decimal, ou se você multiplicar por 100, vai te dar em porcentagem. Beleza. Aqui nós já andamos conversando, né? Um ciclo de refrigeração por compressão, né? Aqui é uma geladeira deitada, né? Uma geladeira caída, né? Aqui está aquele dispositivo que você tem a expansão em uma troca adiabática, né? Aqui está o nosso serpentina, ou as laterais da geladeira. E aqui você está roubando o calor do congelador, jogando para as laterais ou para a traseira, né? Então você precisa do compressor, precisa do condensador. O nome dele já diz, né? Ele é responsável por... E você veja como faz sentido, né? Condensar. Quando você condensa algo, veja como faz sentido. Quando você condensa todo o fluido que condensa, ele, vamos imaginar, passar de vapor para líquido, condensou. Ele estaria perdendo energia, baixando a temperatura ou aumentando? Quando alguém condensa. Baixa? Isso. Tipo assim, aquela garrafa que você tira do congelador de vez em quando aí, uma vez por ano,
para tomar, né? Né, pessoal? Uma vez por ano, né? Daí se tira, ela fica suando, né? O ar, a umidade do ar condensa e então perde energia para poder condensar, né? O vapor, para se tornar líquido, ele condensa. Então, tá certo, ele tem que liberar calor mesmo. E aqui, vocês vejam como faz sentido, né? Para ele se tornar vapor, alguém que está líquido e quer se tornar vapor, ele estaria recebendo energia ou dando energia para se tornar vapor? Recebendo energia. Beleza, ó. Só que aqui no caso do congelador é na marra, né? Não é bem que ele recebe, ele tira na marra, né? Porque ele é expandido na marra. Então ele pega na marra, assim. É um processo forçado de receber. É um receber roubado. Calor do congelador. Então aqui o nosso evaporador. Então esse nosso ciclo de compressão precisa desses 4 elementos, né, que a gente já conversou. No mínimo. Aqui eu já falei, né? Já conversamos aqui. Já está entendido. Beleza. Existe um diagrama, pessoal, chamado de Molière, né? Aqui começa a ficar um pouquinho mais elaborado agora as nossas análises, né? Então, o cientista Molière, ele descreveu aqui um diagrama, né? Para o ciclo termodinâmico ideal, né? Então, continua sendo, né, pressão nesse eixo, né? Aqui nós temos quilocaloria por quilograma, né? Esse Hzinho nosso aqui, o que é o Hzinho mesmo, pessoal? Alguém lembra? Entalpia? Isso. Tá aqui, ó. O Hzinho é a nossa entalpia. A energia envolvida na transformação termodinâmica. Que até agora a gente estava olhando um gráfico PV. E agora a gente vai começar a ver o diagrama de Molière, né? Então, esse processo aqui termodinâmico, ele é descrito aqui nessas curvas aqui que a gente vai estar detalhando aqui um pouquinho mais para frente. Mas basicamente nós temos ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, né? A gente vai relacionar aqui com o nosso diagrama, né? Então, ó, aqui no ponto 1, nós estamos com o fluido comprimido, alta pressão, ainda, olha, pressão alta, né? Ainda no estado líquido. Veja como ele funciona o diagrama do cientista. Logo que ele passa pelo dispositivo de expansão, ó, veja como ele também mostra a questão do adiabático, ó. Instantaneamente uma queda violenta de pressão, ó. Então nosso ponto 2, ó, a queda violenta de pressão aqui, né? Ô, professor. Oi. Por exemplo, no gráfico TS lá que a gente via em termo, ali a gente conseguia ver na curva, por exemplo, se tivesse em cima da curva para a esquerda, estaria líquido saturado, para a direita, vapor saturado. Aí não tem como ter essa dedução, né? Apesar que a gente vai chegar nesse ponto, com certeza. Aqui é só
um primeiro passo aqui. Eu não peguei um gráfico assim muito cheio, né? Mas a ideia é essa que se falou. A gente vai... Aqui está só o início aqui do entendimento, né? Mas é isso mesmo. Então vocês vejam aqui que interessante, despencou aqui a nossa pressão, porque agora ele passou pela válvula, né? E vai seguindo o processo, ó, lá no ponto 3. Então lá no ponto 3, o que aconteceu do ponto 2 para o 3 aqui? Ele ganhou o quê? O que ele ganhou do 2 para o 3? Entalpia? Isso. Energia para cada quilo de fluido, né? Ó, ele ganhou entalpia, né? E a princípio sem mudança de pressão, né? Porque o que ele tinha que mudar de pressão, ele mudou tudo aqui, né? Então ele percorre esse caminho numa mesma pressão. Então aqui ele ganhou. Ele roubou entalpia, energia. E temperatura constante também, pelo que eu tô olhando ali? Nesse processo aqui, T2. Não, aqui no 2 por 3, não. Aqui ele está falando de volume constante, né? Aqui é a isoterma, né? Tem isoterma aqui. Porque aqui temperatura não tem como ser constante, né? Porque vai aumentando. Ah, não, aqui agora eu vi ali é T0, né? Ah, sim, exatamente. É a temperatura inicial aqui da transformação. Porque aqui ele, ao longo do percurso, ele está ganhando, né? Se você aumenta a entalpia, está aumentando também a energia interna dele, né? Exatamente. E aí, jovens, só que tem o seguinte também, Gustavo. A questão aqui é a seguinte: e como ele está em processo assim de expansão, ele está absorvendo energia para continuar expandindo também, né? Então aqui não é para ter aumento de temperatura também, porque você está o gás está aumentando a energia interna, mas não a temperatura, né? Ele está absorvendo essa energia para continuar ganhando expansão, né? Vamos dizer assim. Então aqui realmente não é para ter aumento de temperatura. Aumenta a entalpia, a pressão é constante, mas não tem aumento de temperatura nesse trecho do 2 para o 3. E aí, jovens, finalmente aqui, ó, do 3 para o 4 aqui, em que sofre uma compressão, aqui ele ganhou o que do 3 para o 4? O que a gente pode entender que ele ganhou do 3 para o 4 aqui? Ao passar pelo compressor. Pressão e entalpia. Pressão. Ganhou pressão. Foi realizado o trabalho, né, sobre ele, né? Foi realizado o trabalho sobre o fluido, então aumentou a pressão e a entalpia continuou aumentando também, porque ele recebeu o trabalho, né? O compressor está comprimindo ele, aqui ele já está passando para o estado líquido, né? Então ele ganhou pressão e entalpia. Exatamente. A gente vai voltar a falar das isotermas aqui, né? Aqui é só uma primeira visualização aqui. Tá dando para relacionar mais ou menos, pessoal? Ok, professor. Beleza.
Aqui a gente já conversou aqui. Beleza. Agora nós temos algumas equações aí, pessoal, que a gente vai estar se familiarizando para podermos estar utilizando aí na sequência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo. O trabalho do compressor. Nós vamos medir ele em que unidade mesmo, pessoal? O trabalho do compressor? Joule? Joule, sempre, né? Trabalho em energia é joule, né? E nós vamos tá pegando aqui H4 menos H3. Ó. É um delta, né, de entalpia, né? Ô, professor. Oi. Eu não entendi ali na hora. Eu sei que no 3x4 o compressor realiza trabalho, mas pelo gráfico eu não consigo deduzir isso, né? Porque eu não consigo ver o volume, né? Aqui esse diagrama de Mollier ele está se baseando em energia por quilo, né? Energia por quilo. Daria para a gente plotar um gráfico PV. A gente pode até, posso até organizar isso daí para a próxima. Um gráfico PV relacionado com o diagrama de Mollier. Mas aqui o foco aqui das equações é a entalpia com a pressão. Então, não vai aparecer volume. Porque a gente já tem aqui uma variável, duas variáveis e uma terceira variável assim meio que indireta ali, né? Entendi. Que é mas então é só pelo gráfico eu não consigo ver se realizou ou não o trabalho, né? Pelas curvas. Olha, vamos dizer o seguinte. Bom, pelo fato de estar anti-horário aqui, a transformação, né, não tem setazinhas, mas a numeração está dizendo que é anti-horário. Apesar que tem uma linha. E esse é uma transformação, esse gráfico de Mollier é de uma transformação termodinâmica de um fluido. Se fosse horário, seria uma máquina térmica. Então começa que é de um fluido, esse gráfico. Máquina térmica porque ela estaria realizando trabalho sobre o meio externo. Como é anti-horário, a transformação e a numeração que está nos ajudando a ver que é anti-horário. Já se sabe que está recebendo, de forma geral, o gás está recebendo trabalho. E realmente, né, você pode ver, isso aqui funciona espontaneamente? Ou gasta luz? Gasta luz. Então, de cara a gente já sabe que isso aqui não é um processo espontâneo. É um processo forçado. Então isso aqui não é uma máquina térmica. Isso aqui é um refrigerador. Então ele está recebendo trabalho. Então a gente não precisa olhar um trecho para dizer que o gás está recebendo trabalho, sabe? O contexto aqui já nos fala que é um caso de estar recebendo trabalho. Porque não é só o trecho, sabe? É o ciclo completo que dá esse significado. Entendi, legal. Beleza? Então, colegas, vamos aqui. O que vocês acham? Bom, aqui o trabalho do compressor, o delta de entalpia lá, né? O que seria o M, pessoal? Alguém arrisca? Vazão máxima?
E isso, o M aqui é a quantidade de fluido, né? Aqui. Então, porque quanto mais fluido movimentado, né? Mais você vai ter trabalho, né? Se você movimentar mais fluido, você vai ter mais trabalho. E veja como as unidades de medida dão certo. Ó, a entalpia, o Hzinho, ele é quilocal por quilograma. Da hora que você substitui o valor de quilocal por quilograma aqui, ó, ele corta com o quilograma da quantidade de fluido, né, de matéria. Daí só sobra o quilocal, que é o trabalho, né? O trabalho também pode ser quilocal ou joule, né? Tranquilo? E aqui, ó, calor que entra. Ele está relacionando a massa envolvida de fluido. E por que não é volume, pessoal? Por que é massa? Na equação aqui. Por que está sendo massa aqui? A massa ela é constante e o volume varia? Isso, com certeza. Então, a energia de quanto que expandiu, quanto que comprimiu, isso daí está relacionado à quantidade de matéria, né? E o volume é relativo em matéria, como falou bem o Gleico. É isso aí. Então fica assim, mais coerente, né? A massa, com certeza. Calor que entra é H3 menos H2. Vamos olhar ali, ó. Calor que entra H3 menos H2. Por que seria calor que entra do H3 até o H2? Por que, pessoal? Tá entrando calor aqui no gás? Nesse trecho? Isso está acontecendo ou não? Está entrando o calor do meio para o gás? Sim. Certeza, né? Tanto é que ele percorre isso aqui com esse objetivo, né? Ele está percorrendo o congelador lá com esse objetivo de ganhar entalpia. Mas então o T0 ali, né, professor, não está representando do período 2 para o 3, né? Tá. Ele fala que aumenta a temperatura. Não, ele tá, mas sabe o que acontece? Foi que o Gustavo comentou. É interessante esse entendimento aqui. Ele está ganhando calor, mas não está aumentando a temperatura. Que acho que o Gustavo comentou. Por quê? Porque ele está assim num processo de adiabático ainda, né? Roubando energia, mas sem levantar a temperatura. Ele está, vamos dizer assim, terminando de expandir. Porque para que um gás expanda, ele precisa absorver energia. Quilocalorias ou quilojoules. Daí a temperatura não aumenta. Por quê? Ele está ainda expandindo e aumentando a sua energia cinética. Daí não sobra, entre aspas, não sobra para aumentar a temperatura. Por isso que fica constante. Mas esse é um trecho muito curto, muito rápido, né, professor? Sim. É um processo assim do spray, né? Vamos imaginar o spray, né? Aqui é um spray escondido lá dentro. Verdade, é um trecho curtíssimo. Mas é suficiente para congelar. Suficiente. Porque imagine assim que incoerente também. Imagine que o gás esquentasse ali dentro. Como é que ia congelar as coisas? Vamos pensar junto, né? Não faz sentido?
Imagina o negócio lá dentro esquentando, mas como assim? Lá eu quero que gele. É contraditório isso? Né? Não pode ter ninguém esquentando lá dentro. Beleza? Mas é legal que a gente não tenha dúvida mesmo aqui nos conceitos. Importante. Calor rejeitado. H4, H1. Calor rejeitado. H4, H1. H4, H1. Calor rejeitado. Tranquilo, né? Calor jogado pro meio externo, né? Tá aqui. Uma pergunta, pessoal. Uma pergunta que eu faço para vocês. A energia absorvida do congelador. Então, me ouço com atenção aqui. Ó. A energia absorvida do congelador. X. E a energia jogada para fora. Deveriam ser iguais? Deveriam uma ser maior que a outra? Quem que tinha que ser maior? Ou não? Me digam. A energia absorvida e a energia liberada. A energia que entra é maior que a energia que sai. A energia que entra aqui? Isso. Maior por quê? Porque parte você vai realizar trabalho e parte vai para fora. Boa colocação do Gustavo. Eu queria nivelar isso com vocês. Assim. Não podemos ter essa dúvida. Vocês já ouviram falar do Lavoisier, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso vale para energia, né? Então, exemplo. Na máquina térmica, se eu entrar com 10 joules aqui, entrei com 10 joules aqui, o que sai de trabalho e perda somados tem que dar quanto? Eu entrei com 10. 10. Tem que dar 10. Não é impossível, se se somar a perda com o trabalho, não dar o que entrou. Isso não existe. Tem que dar. Agora vamos aqui para o refrigerador. Eu entro com 5 da fonte fria e entro com 5 do trabalho. Quanto que tem que sair aqui? Dez? Tem que ser 10. Não tem como não sair 10, ó. Entrei com 5 da fonte fria. Entrei com 5 do trabalho. Tem que sair 10 lá. Senão cadê o Lavoisier, né? E agora vamos aqui. Entrei com 5 joules de energia do congelador. Entrei com 5 do trabalho sobre o gás. O gás vem aqui e joga quanto? 10. 10. Então, a energia que sai aqui tem que ser maior, menor ou igual que a energia que entra? Tem que ser igual. Maior, né? Ó. Você... Esse calor entra pro gás. Não aumenta a temperatura. Mas, ó, é engraçado, né? Não aumenta a temperatura, mas aumenta a entalpia, porque ele está expandindo ainda. Então, isso existe. É uma energia verdadeira. Ela entra no gás.
E esse trabalho não é sobre o gás? É. O gás recebe esse trabalho e aumenta aquele ΔU dele lá, lembra? Que aqui a gente agora está dando um passo, um gole, né? Para nós o ΔU agora virou H, né? O U da energia interna virou H, né, de entalpia, que agora a gente está sofisticando aqui a nossa análise. Matheus. Mais alguém? Tá? Não. Então, veja só aqui. Putz. Agora nosso energia interna já está acrescentando o fator PV, né? A entalpia. Então, pessoal, a energia que sai precisa ser maior que a que entra lá no congelador. Porque você também entra com um trabalho sobre o gás, né? Pense, né? Se você comprime um gás, a energia interna dele aumenta. A energia interna aumenta. Inclusive, é tanto aumento, pessoal, olha aqui, ó. Aqui eu não tenho uma isoterma, assim, podemos chamar de isoterma, né? Tá constante. E aqui também, né? Ó, não sobe a temperatura? Vê se vocês concordam. Do 3 para o 4 não subiu a temperatura? Dessa isoterma passou para essa? E então, você adicionou mais uns joules lá no gás aqui. Então, os joules que saem aqui, se entrou 5 aqui e 5 lá no compressor, aqui tem que sair 10. Faz sentido ou não? Sim, pessoal. Importante, né, pessoal, a gente pegar os conceitos termodinâmicos, assim, imaginar, assim, as moléculazinhas lá se afastando, se aproximando. As moléculas, quando se afastam, precisam ter mais energia, quando se aproximam, precisam estar com menos entalpia, né? Porque senão software e tal, isso daí tudo a gente vai desossar, né, na carreira, mas a mentalidade da coisa é o nosso foco aqui. Válvula de expansão. H2 é igual a H1, será que é? Deixa eu ver aqui. H2 igual a H1 na válvula? Por que é igual, pessoal? Por que é igual aqui? A entalpia? Uma variação de energia. Você estilou um purgador, né? Isso. Aqui não teve processo nenhum, né? Aqui não tem trabalho, aqui não tem troca de calor, aqui, né? Simplesmente trocando em miúdos, né, pessoal? Isso aqui é só para... Se não tivesse isso aqui, o compressor ia conseguir comprimir? Se fosse passagem aberta? Acho que não. Não cria uma resistência. Exatamente. Isso aqui é uma torneira, né? Daí isso aqui não ia existir. Mas veja como os caras eram danados mesmo, né? Que troço bem bolado, né? Isso aqui nada mais é do que um circuito fechado com um ponto de compressão aqui e um ponto de retenção aqui. Aqui de um lado tem estado líquido, do outro lado tem estado gasoso. Aqui entra calor, aqui sai calor. Os caras eram espertos, né, pessoal? É muito bem bolado a ideia. Por que eu não pensei nisso antes, né?
Puta vida. Agora. Não tinha muitas distrações da vida, né, professor? Antigamente, acho que os caras focavam mais. Não, eu pensei nisso, sim, falar bem a verdade. Só que os caras inventaram antes. Esse que é o. Esse que é o chato. Né? E aí, colegas, aqui é o seguinte. Coeficiente de desempenho. Calor que entra por trabalho. Isso aqui faz sentido? Calor que entra por trabalho. Calor que entra no numerador por trabalho. Trabalho é a energia que se gastou. No denominador. Faz sentido? Eu tinha aprendido no rendimento que era o contrário, né? O trabalho sobre o calor que entra. Não, mas o rendimento é. Mas agora vamos pensar junto. Vamos pensar junto aqui. Viu? Dá a impressão que eu tô enrolando, né? Que eu não quero socar a matéria. Mas não é. É que eu acho que essa parte assim conceitual, que software, tabela, isso daí vocês desossam. Mas eu achei interessante a gente gastar um tempinho no científico do negócio. Que isso daqui, né? A gente só vai desenvolver aqui entre nós aqui mesmo, né? No mundão aí ninguém para falar com a gente sobre isso, né? Desce a lenha, trabalho e resultado, né? É só aqui que a gente tem essa oportunidade, né? De absorver bem, né? O fundamento teórico do negócio. Ó, coeficiente. Imagine aluno, né? Aluno, coeficiente é a nota, né? Quanto maior a nota, melhor foi o desempenho do aluno. Vamos ver aqui. Isso aqui está no numerador, isso aqui no denominador. Digamos que eu tenho lá uma máquina que está absorvendo bastante calor que entra, ela absorve bastante calor que entra aqui no congelador. E ela gasta pouca energia no compressor. O coeficiente vai ficar alto ou baixo? Alto. Daí isso faz sentido assim para um coeficiente? Eu consegui tirar bastante calor gastando pouca energia no compressor? Sim. Faz, né? Eu também fiquei assim meio, mas o que é isso? Como é que pode? Não, mas é que faz sentido, né? Quanto maior der essa razão, melhor foi o desempenho da tua máquina. Né? E aqui as nossas unidades, né, pessoal? A entalpia, né? Kilojoule por quilograma. E eu chamei aqui de massa, né? Mas a rigor é vazão. Mas é que eu me refiro assim à questão de ser massa por segundo, né? E não volume, né? Mas a rigor realmente é quilograma por segundo. Mas ele está avaliando não o volume, né? Está avaliando a quilograma a cada segundo. Pessoal, até aqui assim tá confuso ou tá dando para? Não, tá de boa. Beleza, pessoal? Então tá joia. A gente vai começar a partir da próxima aula, então, a gastar um pouquinho de equação, usar um pouquinho dessas equações e partindo de alguns gráficos assim, e para ver como é que fica e acrescentar outras aí. Beleza, pessoal? Beleza. Então tá bom. Ok, pessoal.
Daqui a pouquinho o material tá lá no campus. Quem ainda não recebe o convite pelo Gmail e ainda não pôs aqui, pode pôr. E quem não colocou o Gmail aqui ainda, só digita um presente aqui para mim no chat. Só para gravar aqui, por favor. Pessoal, obrigado aí pela presença, participação. Uma boa semana para todos de trabalho, de convívio com a família. E Falou. Obrigado, igualmente, professor. Nos vemos. Boa noite. Obrigado, professor, igualmente. Boa noite. Até. Próximo. Obrigado, professor. Boa noite, igualmente. Valeu. Valeu, professor. Bom descanso aí. Vocês também, obrigado. Valeu, professor. Um abraço. Até mais. Outro, até mais. Tchau, tchau.